Pai do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bueno. E eu estou aqui para trazer um vídeo de gratidão a Deus. Mas como assim um vídeo de gratidão? O que eu tenho a dizer nesse vídeo é algumas coisas em que nós pedimos a Deus pela sua providência. Muitos pedidos, seja o que for, uma cura, algum milagre que você está precisando, e às vezes não é necessariamente um milagre. É uma providência do céu, é algo em que você sabe que está pedindo a Deus. E nós esperamos receber para agradecer. E até a forma com que agradecemos a Deus, às vezes não é tudo aquilo, no sentido de que nós falamos obrigado, Deus, é isso aí, tamo junto. Só que a importância de entregar uma oferta de gratidão a Deus é tão grande que às vezes não conseguimos entender a profundidade disso. Veja, Deus te enviou. Você agradece com palavras? Obviamente, às vezes você agradece louvando, cantando. E em inúmeros salmos você vê Davi engrandecendo a Deus. Eu cantarei, eu salmodiarei, eu louvarei ao Senhor pela sua benevolência. Então, louvar é algo natural quando estamos gratos, quando estamos é, completos, quando Deus nos dá alguma bênção, alguma coisa em que recebemos em nossas vidas. Só que quando vamos para a oferta de gratidão, diz respeito diretamente sobre mais do que palavras, mais do que emoções postas ali, é atitudes. E querendo ou não, atitudes pesam mais do que palavras. Atitudes pesam mais do que simples ações em que não envolvem pessoas exteriores ou até uma motivação interior. E é o que eu vim, que Deus me incomodou a fazer, no sentido de que Ele nos direciona. E é o que eu passo a vocês também. Entregue ofertas de gratidão a Deus. Peça ao Senhor, mas não espere receber para agradecer. Agradeça a Deus, mas não agradeça somente com palavras. Agradeça com suas atitudes. Agradeça com algo diferente. Pergunte a você mesmo: o que eu posso fazer para agradecer ao meu Deus por tudo que Ele tem feito a mim? Ah, mas Ele ainda não fez nada. Quando Ele fizer, eu agradeço. Não. Não espere Deus fazer. Mostre a sua fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, das coisas que esperamos. Então, se você tem a certeza que Deus é fiel e que Ele vai prover na sua vida, já comece a agradecer antes mesmo de acontecer. Porque você tem essa fé, essa convicção. E Deus honra a sua fé, Deus honra a nossa fé. Quando somos ousados e agradecemos, nós temos esta fé em que nós temos convicção de que o nosso Deus escutou e que Ele vai prover na nossa vida. Não sei o que pode passar na sua cabeça, mas pergunte-se a si, olhe, examine-se a si mesmo e pergunte: o que eu posso fazer como forma de gratidão ao meu Deus? Seja cantar um louvor na sua igreja, na sua congregação, em forma de gratidão. Seja em fazer um jejum de gratidão, alguma oferta que te exija um certo sacrifício, em que você diz: vai ser difícil, mas eu vou sacrificar em gratidão ao meu Senhor por tudo que Ele vai fazer ou tudo que Ele tem feito. E você vai ver que Deus vai começar a prover mais rápido do que você espera. Entrega um louvor de gratidão. Agradeça ainda que você não veja. Entregue a sua oferta de gratidão mesmo quando Deus ainda não proveu. Tenha essa fé de pedir e já agradecer pelo que você pediu, sabendo que Ele vai prover na hora certa e no tempo certo. Amém? Essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Não deixe de entregar as suas ofertas de gratidão ao Senhor. Peça e já agradeça, ainda que você não veja acontecendo. Diga obrigado, Senhor, obrigado, porque Tu és maravilhoso e eu sei que ainda que eu não veja, o Senhor já moveu os céus ao meu favor. Então, como em resposta a esta fé que eu possuo em mim, eu vou entregar alguma oferta de gratidão ao Senhor. É tudo que eu tenho para falar. Espero que vocês sejam edificados por essa palavra, que vocês tenham essa compreensão, esse entendimento de
Agradecer ainda que você não veja o resultado, ainda que você não vê o que você pediu. Agradeça ao Senhor, agradeça a Deus. Em todo momento, em todo instante, agradeça ao Senhor. Cante louvores, faça ofertas que te exijam um certo sacrifício, tira alguma coisa, faz jejum, entrega algum louvor, faça alguma coisa em louvor de gratidão a Deus. E você verá Ele mudar o cenário. Amém? Essa palavra que eu deixo para reflexão de vocês, assim como edificou a minha vida, espero que edifique a vida de vocês. É tudo que eu tenho pedir assim, só agradecer ao Senhor. Deixo aqui a minha gratidão a Deus em forma desse vídeo, a oferta que eu entrego, que vá além desse vídeo, mas que você, assim como eu, possa agradecer a Deus cada dia mais e falar obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Se você está precisando de uma providência, de um milagre, creia, porque Ele fez na minha vida e Ele assim pode fazer na sua. Nada é impossível para Ele, Ele pode todas as coisas. Eu lembro de certa feita em que eu estava precisando de uma certa quantidade financeira para fazer algumas coisas em que eu tinha planejado. Só que eu não tinha condição nenhuma. Eu não falava, Deus, não tem como, não há possibilidade. A única forma de acontecer é o Senhor provendo. Então, esperar e confiar em Deus é quando você descansa e fala, Deus, a minha única alternativa vem do céu. Não são os homens dessa terra que vão prover. Não são os homens dessa terra. Eu não vou precisar ficar mendigando. Eu não vou precisar ficar pedindo. Porque quando o céu manda, você não precisa ficar batendo de porta em porta. Ei, você pode me ajudar? Não. Tem endereço certo. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe aonde você mora. Deus sabe da sua rotina. Ele sabe. Então, quando Ele quiser te abençoar e enviar a providência, você não vai precisar ficar correndo atrás. É ela que vai vir atrás de você. Ela vai vir porque Deus sabe onde você mora. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe a congregação que você congrega. Deus sabe da tua vida. Então Ele sabe muito bem aonde pode te achar para abençoar. Então não corra atrás. Espere em Deus. Confie em Deus. Esperar às vezes é parar e dizer, Deus sabe. E Ele sabe também que eu estou disposto a confiar nele. Então espere em Deus essa confiança e foi essa confiança que eu falei, Deus, é só o Senhor. Eu pedia ao Senhor, falava, Deus, eu pedi para o Senhor e aí eu confesso, eu tenho uma memória meio ruim, então peço as coisas e eu esqueço, né? Então, eu pedi ao Senhor e aconteceu, de uma forma em que eu não esperava. Eu estava indo para a escola bíblica dominical e eu lembro que na rua, quem que hoje em dia acha dinheiro na rua, né? É muito difícil, é uma raridade que hoje o Pix, as transações virtuais, os cartões tiraram esse privilégio da gente, vamos assim dizer, de achar dinheiro na rua. E quem dirá numa quantidade tanto que alta. E eu achei. Estava ali andando, caminhando cabisbaixo, olhando para baixo, falando, meu Deus. Eu não estava nem pensando nisso mais, eu só tinha pedido e tinha esquecido. E fui para a IBD, olhando para baixo, eu vi um valor assim, eu vi que não tinha ninguém em volta. Não tinha ninguém que pudesse ter deixado cair, simplesmente estava ali. Eu peguei aquele valor, era R$ 200. R$ 200 em nota, em uma nota só no caso, né? A espécie, R$ 200. E eu falei, nossa mãe, rapaz, já é difícil achar dinheiro na rua. Aí você acha R$ 200 ainda? Eu falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Aí, observação, eu não tinha pedido um certo dinheiro específico, eu só tinha falado, entregado a Deus os planos. E quando eu entreguei essas coisas, veio essa providência. E na hora que ela me veio, eu até fiquei em dúvida. Nossa, mas o que que eu faço? Porque, como eu disse, eu tinha até esquecido o que que eu tinha pedido. Eu falei, nossa, mas o que que eu faço com esse dinheiro? O que que eu... Tá aí agora. Beleza. Peguei e eu dei pra minha mãe. Eu falei, vou ajudar minha mãe, né? Porque a gente ajuda a minha mãe. E eu lembro que na hora em que eu entreguei o dinheiro pra minha mãe, o Espírito Santo veio e me falou no meu ouvido. Você pede as coisas pra mim e depois usa pra outro fim, no sentido de que você pede as coisas e depois você usa pra outra coisa que você não pediu? É isso? E ele falou assim, na hora eu lembrei. Eu falei, esse dinheiro já tem propósito. Esse dinheiro já tem direção. E depois eu falei, ô mãe,
Sabe aquele dinheiro que você me deu? Então, devolve aí, porque... então, não era pra ter te dado não, tem outro propósito. Ela me devolveu o dinheiro, eu peguei e eu usei pro fim em que Deus mandou. E é um... Peraí, calma. E é algo tão tremendo, tão grande, que eu vou até tomar um certo mais tempo aqui pra contar essa bênção, essa vitória que Deus me deu. No sentido de que Deus enviou a providência. E Ele cuidou nos mínimos detalhes. Eu queria comprar um certo presente para uma pessoa que estava passando por uma situação delicada. E eu falei, Deus, eu quero ajudar essa pessoa e eu não sei como ajudar. Se eu tivesse dinheiro, assim, porque às vezes palavras, como eu disse, palavras são confortantes, mas às vezes só palavras, entende? Palavras são palavras, tem poder, mas a atitude também tem uma força transformadora muito grande. Então, eu falei, Deus, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse isso, eu podia comprar um presente. Mas nem isso eu tenho. E essa foi a oração que eu fiz. Eu falei, então Deus, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer para alegrar essa pessoa, para motivar essa pessoa. E assim, Deus mandou a estratégia. Enviou a providência. E eu lembro-me que também, após fazer essa oração, eu vi um presente. Eu vi um presente que eu achei muito interessante. Que eu falei, olha, eu acho que essa pessoa vai gostar disso. E quando eu vi aquele presente, eu falei, não, é isso daqui que eu quero, Deus. Eu quero dar isso daqui pra ela. E assim veio no meu coração. Coloquei assim, quero dar isso. E simplesmente as coisas foram acontecendo. De uma forma em que eu não planejei. Deus planejou, Deus preparou tudo, exatamente nos mínimos detalhes. Porque o presente que eu tinha visto, na hora que eu fui na loja, ele não tinha. Então acabou até sendo ocro. E eu preocupado, falando, nossa Deus, será que o valor que o Senhor me mandou vai dar o suficiente? Será que isso é o suficiente, Pai? Tipo, porque eu fui presentear a pessoa em um dia em que eu não moro na mesma cidade que ela. Então eu tinha que pegar o ônibus, eu tinha que fazer o transporte, o dinheiro do transporte. Então mais eu tinha que comprar o presente e eu tinha que chegar na hora certa, porque eu não ia na casa da pessoa, eu ia entregar durante o círculo de oração, que é o culto que acontece à tarde. Só que nos mínimos detalhes, eu falo que nos mínimos detalhes, Deus cuidou, Deus providenciou. O dinheiro em que Ele providenciou não deu mais e nem menos. Foi exatamente o que eu precisava. Ele tinha preparado até o presente. Eu tinha pensado em outro presente, mas Ele preparou exatamente o presente. O valor do presente foi Ele quem preparou. Ele preparou exatamente tudo. Essa é a questão. E nós temos que agradecer e testemunhar dessas coisas, porque nosso Deus é um Deus de providência. Pode parecer algo tão simples, tão bobo aos seus olhos, tipo, ai meu Deus, tipo, é só um presente, mas a questão é que Deus cuida nos mínimos detalhes. Se Ele cuida dos mínimos detalhes, quem dirá de uma grande, vamos colocar uma coisa importante, Ele não vai cuidar? E é isso que Deus tem mostrado na minha vida, que Ele cuida nos mínimos detalhes. Creia na providência de Deus, creia no milagre de Deus, creia que Deus cuida nas pequenas coisas. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe a quantidade que você precisa, Ele sabe o que você precisa. Ele já tem tudo reservado, desde a quantidade até o que você vai comprar, independente, Ele já tem tudo preparado para a sua vida. E aqui eu testemunho de uma forma breve, de uma forma simples e rápida, meio por cima, mas para a edificação da sua fé em forma de gratidão a Deus também. Deus provê. Deus é Deus de providência. Confie nele. Espere no Senhor. Não procure respostas terrenas. Espere a providência do céu, porque o céu sabe onde você mora. O céu sabe da sua rotina. Não fique se humilhando atrás de pessoas, pedindo emprestado, isso e aquilo. Não. Se Deus pedir, beleza. Mas a questão é, espere e confie no Senhor. A sua confiança, a sua fortaleza não tem que estar nas coisas dessa terra, nas pessoas dessa terra, tem que estar no Senhor. E é isso que eu tenho para falar. Gratidão a Deus, é agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, testemunhar das suas maravilhas, contar das suas obras, para a edificação da sua fé.
Em nome do Senhor Jesus, espero que você tenha sido edificado, que tenha te abençoado, que você possa ter uma confiança maior no seu Deus, que Ele é Deus de providência, que Ele está cuidando de você e que Ele tudo vai prover na sua vida. Amém? Amém.